boa tarde a quem está nos acompanhando em casa, quem nos assiste nesse momento. Estamos aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau, estamos dando por aberta nesse momento a Comissão da Educação, Saúde, Esporte, Cultura e Lazer. Muito boa tarde, professor Gilson. Boa tarde a todos que nos acompanham. Muito boa tarde, secretária Patrícia Lourdes, que hoje nos honra com a sua presença aqui. Boa tarde, agradeço a oportunidade. O nosso amigo Adriano, que também se faz presente, muito boa tarde. Boa tarde, vereadores. Depois, para quem está nos acompanhando em casa, depois nós vamos conversar, vamos ter um diálogo aqui com ambos da Secretaria da Educação, mas primeiro vamos começar agora, peço para o professor Gilson, já leu o primeiro projeto para a gente votar, para depois estarmos conversando com a secretária da Educação e o Adriano. Aqui é uma emenda supressiva do projeto do vereador César Sim, que suprime o vinculado do projeto de lei complementar número 1947/2020, autoria do vereador César, que altera o dispositivo artigo 3º da lei complementar número 947 de 18 de novembro de 2014. Eu voto favorável. Sigo o voto do professor Gilson, também voto favorável. Essa emenda é só para sanar vícios, tá, presidente? Sim. Agora... podemos, já deu certo aqui? Deu. Agora sim, é o projeto de lei complementar 1947/2020, de autoria do vereador César Sim, que altera o dispositivo do artigo de lei 3 da lei complementar 97 de 2018, reincidência das infrações. Isso aqui é uma melhoria da lei do PSIL, vereador César. Eu voto favorável. Sim, essa é aquela lei que já era dele, a lei do PSIL, né? Sim, ele só está melhorando em alguns pontos aqui. Positivo, também voto favorável. Agora sim, o projeto de lei 1952, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 662, de 28 de novembro de 2007, que institui o Estatuto do Plano de Carreira do Servidor do Magistério Público Municipal de Blumenau e dá outras providências. Milagrosamente, um projeto do Poder Executivo que não tramitou as forças e as pressas aqui de urgentíssimo. Então, milagrosamente, que passou pelas comissões de forma ordenada para que a gente pudesse discutir. Esse aqui é do plano de carreira dos servidores, né? Magistério Público, sim, eu voto favorável, presidente. Sigo o voto do senhor, também voto favorável. Então é isso, acredito que seja... Não, tem mais um, desculpa. Mais o projeto de lei 8081, de 2020, vereador Adriano Pereira, que acrescenta o dispositivo do artigo de lei 25... da Lei 8.362, de 9 de dezembro de 2016, para instituir o Dia do Vizinho no município de Blumenau. Voto favorável, nem vou comentar nada. Eu não entendi, por favor. O dia é mais um daqueles dias que não é nada com coisa alguma, mas enfim, é uma prerrogativa do vereador. Não tem nada a ver com a rede de vizinho, é o Dia do Vizinho. É Dia do Vizinho, vamos comemorar o Dia do Vizinho. Não podemos xingar o vizinho nesse dia, tá bom? Eu voto favorável. Também sigo o voto do senhor vereador, também voto favorável. Agora podemos estar conversando com a secretária Patrícia Lourdes. Eu abro primeiro para o professor Gilson, depois eu também tenho algumas perguntas e algumas pautas a colocar. Secretária Adriano, a gente pediu para que vocês pudessem vir aqui com relação aos zeladores. Ela voltou à tona de novo, alguns questionamentos. Eu tenho dois tipos de questionamento. Primeiro, a relação ao processo do Tribunal de Contas, que veio fazer alguns apontamentos, como é que isso está tramitando na secretaria, quais são as respostas que está sendo dada, que são sobre irregularidades na concorrência, enfim, principalmente que ele reclama que foi aglutinado as 129 unidades de secretarias num único lote, quando na verdade poderia fracioná-lo, e aí sim aumentar a competitividade na licitação em termos de empresas de menores portes. Aqui é uma questão que eu gostaria de ser esclarecido, presidente, o porquê que foi tomada essa decisão. Inclusive, nós fizemos antes mesmo, na época era o Mauro, fizemos alguns questionamentos aqui. Então, o primeiro questionamento seria exatamente essa situação, como é que está sendo esses apontamentos, vai ter uma nova licitação, como é que vai ser, qual é a previsão, enfim, esses questionamentos nós precisamos ter esse entendimento aqui, para que não passe batido nessa Casa Legislativa, e depois também é sobre os apontamentos que alguns vereadores vieram me perguntar, me questionar, com certeza alguns diretores também questionaram ao vereador Zeca, com relação em que pese, como é que está essa... Eu sei que está sendo demitido aí alguns zeladores, está sendo o quadro está um pouco mais enxuto, até entendo, por conta da pandemia, mas de que forma está sendo feito isso? De que forma... porque eu, inclusive, essa semana fui visitar algumas escolas, tem diretor que não sabia, está sendo avisado pelo fiscal, de que forma está sendo feito esse planejamento
Enfim, vamos primeiro para a questão ali do processo do Tribunal de Contas, essa situação da concorrência, desses apontamentos que o Tribunal de Contas fez a esse contrato emergencial. Certo, então, boa tarde a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Vereador, eu vou pedir para fazer o efeito contrário, começo com a segunda resposta e aí depois o início eu deixo para o Adriano, que ele tem toda uma análise técnica para apresentar. Sobre a redução dos zeladores, é de conhecimento, né? Nós passamos para os diretores, hoje a gente paga por metragem. Diante da pandemia, não tinha o porquê da Secretaria de Educação manter o contrato 100%, mas em nenhum momento as unidades estão desassistidas. Até na semana passada, eu fiz uma reunião com os diretores e solicitei a eles para que ninguém deixasse para o último dia para fazer o mutirão, para fazer aquela limpeza, aquela faxina, que fosse indo aos poucos, porque por mais que a gente não tenha data para o retorno, não tem data prevista, se fala em não ter aula até o dia 2, é a única data que a gente tem, mas a solicitação que eu fiz aos diretores não deixem para o último dia. Quem não tem o zelador adequado com a carga horária que permita, teria que estar solicitando à secretaria, até porque nós estamos sim com 50% da zeladoria. Nós não estamos fazendo pagamento de 100 por fazer avaliação de não haver necessidade, porque a gente não está tendo esse atendimento. Até porque é o dinheiro público e a gente depois teria que estar respondendo por isso. Mas o Adriano pode depois passar com propriedade, nenhuma diretora poderá ficar desassistida. Se tem alguma diretora, se tem alguma unidade que tem problema com zeladoria no período de pandemia devido à redução de 100% para 50%, ela deve de encaminhar para a Secretaria de Educação como qualquer outra solicitação. Quanto ao Tribunal de Contas, eu vou deixar o Adriano se manifestar, é o técnico diretor da pasta, e ele vai estar conversando conosco também. Muito obrigada. Então, vereadores, boa tarde novamente, boa tarde, vereadorientes. Referente à questão do Tribunal de Contas, esses questionamentos específicos que vieram do Tribunal de Contas, eles vieram relacionados a um outro processo licitatório, não ao processo licitatório da zeladoria que nós temos. Os questionamentos e apontamentos que foram feitos, eles são em cima de um processo de uma concorrência que está sendo feita para os serviços de manutenção das unidades. Ou seja, todos aqueles apontamentos são relacionados a isso. O que nós sim tivemos e já respondemos foram alguns questionamentos do Ministério Público do Trabalho referente aos contratos, aos antigos contratos que se tinham de prestação de serviço, dos contratos emergenciais, onde foram pedidos à Secretaria e à Prefeitura ficha dos funcionários, os contratos, cópia dos contratos, ou seja, isso tudo já foi fornecido ao Ministério do Trabalho em data posterior. Especificamente, isso já foi apontado, já foi feito todos os apontamentos. Há um tempo atrás, se não me recordo, essa do Ministério Público do Trabalho, nós respondemos no dia 13/5, especificamente, já com todos os cópias de contrato e afins. Mas vai se manter essa decisão de aglutinar 129 unidades? Isso serve também para os zeladores, porque quer ou não... Gilson, no que o Adriano está se referindo, se me permite, Adriano, é a empresa de manutenção. Não, eu entendo. São contratos não é a zeladoria, do Tribunal de Contas é a manutenção. Mas a zeladoria também foi feita a aglutinação das 129, tanto que é uma empresa só que faz. Isso, Foram feitos, A gente entende que o serviço em si, ele cabe isso, até por uma questão de redução de custo. A gente consegue, tendo uma empresa com um número maior de unidades, a gente consegue sim trabalhar a redução de custo do contrato, diferentemente se a gente fosse trabalhar em lotes, ou seja, a gente teria um número menor de unidades. A gestão disso ela se torna mais fácil também, a gente tem uma gestão mais organizada e por isso que foi feita a aglutinação das unidades, como também foi feito para o serviço de manutenção. O serviço de manutenção é algo que já é feito também nessa modalidade, a gente só vem replicando isso. Da mesma forma que o serviço de zeladoria também, ou seja, já é um trabalho que já é feito também. Mas aí eu concordo aqui com o apontamento do Tribunal de Contas que isso acaba afastando as empresas menores, porque uma única empresa... Tanto que eu ainda disse aqui, o vereador Zeca lembra muito bem, ele era presidente,
que eu até cantei a bola antes do contrato emergencial. Quem vai ganhar é a Orcali. Aí, não, o contrato, não, desculpa, mas quem vai ganhar é a Orcali, não precisa nem ser muito, não é? Às vezes o líder do governo acha que eu sou mãe de Ná, não é mãe de Ná, mas a gente faz uma percepção que nessa modalidade aqui, é óbvio que a Orcali vai ganhar, porque já está dentro das unidades escolares, porque já tem todo um apontamento, já tem toda uma vantagem, e quando você aglutina, como aglutinou as 129 unidades, você transforma, e eu não estou dizendo que há má intenção por parte de vocês de direcionar, não estou acusando absolutamente nada, porque se estivesse acusando eu já teria feito. Estou dizendo que eles têm razão, porque quando você aglutina 129, você tira a condição do pequeno, das pequenas empresas, inclusive com sede em Blumenau, que tenham condições de participar dessa licitação, porque com 120 unidades, para ter esse montante, toda uma empresa pequena, menor porte, não consegue pegar. Agora, se você fraciona isso aqui, você consegue. Eu até entendo que numa questão de gestão, até um pouquinho melhor que ele seja aglutinado, mas ele dá uma dificuldade e dificulta a vida de quem tem um pouquinho das empresas menores poder participar do processo. Não é só a condição de participação, mas sim a garantia de serviço também, né? Sim, a partir do momento que a gente tem isso, a gente também tem uma garantia de serviço. E é o que a gente preza, ou seja, não adianta a gente fracionar isso para que pequenas empresas consigam, né? Não desmerecendo as pequenas empresas, longe disso. Mas para que as pequenas empresas participem no processo, sem que a gente como município, a gente tenha a garantia da prestação do serviço. Ou seja, a gente tem garantia a qualidade do serviço à unidade, né, todas as escolas, as crianças principalmente, que é o nosso foco como educação, a gente garantia uma boa prestação de serviço para as crianças. Por isso que se a gente trabalha dessa maneira para que a gente tenha empresas qualificadas na prestação do serviço. Mas a gente entende que não necessariamente a gente está trabalhando com empresas de grande porte, mas a gente trabalha... Mas eu te entendo, mas nessa modalidade há um questionamento muito grande por parte dos diretores, vereador Zeca Bombeiro, o senhor sabe disso, tem outros vereadores que me questionam, eu não tenho tanto contato com o vereador Ians, mas outros vereadores, o vereador Bruno também, que infelizmente da forma como ela está, e a gente já havia dito lá atrás, e foi uma discussão nossa com o Mauro, que era o antigo gestor da tua pasta, que ia ter grande dificuldade, que não iria funcionar, e de fato, tem tido essa dificuldade, porque, por exemplo, quem não reclama, eu fui hoje, por exemplo, no Fernando Osterman, não tem como reclamar, porque o Fernando Osterman tem ali e tem um CEI do lado. Então é fácil, um só zelador consegue, fácil não, né? Porque é grande o espaço, ele aumenta o espaço, fica difícil para um zelador, obviamente, mas ele não tem a dificuldade de locomoção. Nós temos aí CEIs, que inclusive aí isso eu posso falar que tem que agradecer, que pontualmente foi dada uma melhorada quando a gente cobrava. Que tem lá na Itupava Central, por exemplo, o vereador Ians, que os CEIs e as escolas são afastadas umas da outra. Tinha situações em que tinha um zelador que dividia para 3 escolas e eram distantes uma da outra. E tu sabes, e eu quero te agradecer, porque tu teve o bom senso de pelo menos orientar e ver que realmente só esse deslocamento já dava uma dificuldade muito grande para as escolas, e isso eu não posso me queixar, pontualmente foi resolvido. Mas e a gente tem essa dificuldade, alguns diretores talvez não tenham a coragem de falar para vocês, mas comentam com os vereadores, comentam com a gente sabe disso. E aí, de novo, vou citar o nome do vereador Bruno Cunha, que eu até cobrei que ele estivesse nessa comissão, porque ele foi um dos que mais me incomodou, falando que, olha, tem vários diretores questionando, porque está difícil a questão do zelador, um zelador para 2, 3 escolas, fica um dia aqui, depois fica 2 dias outro lá, 3 dias, e bem no fim acaba não tendo, né, essa gestão por parte, inclusive até por parte do fiscal que tem que fazer essa operacionalização. Que embora eu tenha entendido que talvez há uma falta de entendimento por parte do fiscal, que ele não necessariamente precisa estar um dia inteiro lá, ele pode ficar 2 caso tenha o serviço, é isso que eu entendi. Exatamente. Mas tem essa dificuldade de compreensão por parte, muitas vezes, do fiscal, que não faz esse trabalho e acaba tendo o trabalho, não tem tanta qualidade assim como tu disse. Hoje, né, dentro do contrato que nós temos, a gente tem orientado tanto os fiscais quanto a prestadora de serviço para que o que a gente pede é o serviço executado, né? Não necessariamente o servidor ele tem que ficar lá na unidade o dia inteiro, mas sim a demanda de serviço ela tem que ser prestada da melhor forma possível, o mais rápido possível. Se o servidor conseguir executar em um dia, em meio dia, ok, mas não tem que se deixar serviço para trás. Né? Só queria resgatar a nossa última visita, que já foi pauta, né, nessa comissão, sobre Sim. Não é uma vez, nem 2, nem 3, e eu me comprometi de fazer um levantamento com os diretores, e em uma reunião eu solicitei que os diretores encaminhassem para nós. E a gente trouxe para vocês, né, por mais que o vereador Gilson coloca que talvez eles não querem se manifestar conosco, quando a gente assume uma gestão, o diretor está para o lado positivo e para o negativo. Ele tem que manifestar e ele tem que cobrar. Então, o que eu vou dizer para vocês é que nós não recebemos nem 10% de e-mail criticando.
Eles reclamam? Reclamam. O que vocês estão colocando é verdadeiro. Quando a gente pediu para documentar que a gente ia fazer o termo da nova licitação, e daí o Adriano já estava aqui também, a gente não teve subsídio. Agora, uma coisa eu posso me comprometer com vocês. Tem que estar a unidade limpa. O diretor tem o dever e o direito de cobrar do serviço público. Agora, o que acontece? Não dá para o diretor reclamar e na hora de assinar, que vem a nota para assinar o serviço, assinar uma nota boa. Aquele funcionário talvez não tenha culpa porque não dá conta, mas não importa, o serviço está sendo pago. Se o supervisor não faz o trabalho dele, deveria de fazer. O que a gente tem que incentivar, e eu incentivo na reunião de diretor, ninguém deve assinar quando um produto vem estragado, ninguém deve de assinar quando o produto não está no peso certo, ninguém deve de assinar quando a creche está suja e ninguém deve assinar quando não é feita a limpeza. É o dinheiro público nosso. Então, eu tenho muita tranquilidade de dizer para vocês, essa é a minha fala para os diretores. Se não está acontecendo na ponta, eu preciso dizer, a gestão tem que cobrar e não tem que assinar. Não pode assinar, porque a empresa recebe muito, o vereador Gilson. Sim. Independente se é de 129 unidades ou não é, aí me desculpa a expressão, não me interessa se é ruim para a empresa. A empresa ganhou a licitação e tem que dar conta, e tem que atender o serviço. E se a creche é grande, mas a secretária fala isso, e na hora ele só fica meio período. Quantas diretoras, Adriano, que vieram para você e falaram, não dá, creche não fica limpa com meio período e está com o zelador o dia todo? Porque você foi lá e falou para o supervisor, e nem era serviço do Adriano. Isso a diretora ela tem direito de exigir. A gente precisa trabalhar na ponta, e daí eu assumo essa responsabilidade de novamente cobrar dos diretores, porque às vezes, vamos ser bem sinceros, às vezes eles acham que eles cobrando fica ruim mesmo, e eles não ficam ruim, eles têm que cobrar. Mas eu assumo o compromisso de falar para eles não têm que aceitar se o serviço não está limpo. Até porque o grande questionamento não é nem da prestação de serviço, que até ela é feita, mas é esse fato de dividir para três escolas, 2 CIs, e aí eu volto aqui... Estou cutucando ele aqui, mas as Itopavas centrais, onde tem as escolas mais afastadas, é que tem uma grande dificuldade, né? Eu acredito que o vereador também tem escutado isso, vereador Zeca, que essa discussão tá 2 dias numa escola, tá 2 dias em outra, o mesmo zelador está às vezes em 2 dias e aí tem dificuldade. Lá no Tribés também, na Fortaleza também, tem CIs muito grandes, por exemplo, o EMA Tribés, que é gigantesco, e aí ele não tem como dividir, e desculpa, não tem mesmo, aí o diretor, se ele está sendo irresponsável se ele disser para mim que ele pode dividir né, eu estou só dando um exemplo aqui do tamanho do CI, né? Mas tem outros CIs maiores, outras escolas maiores. Se ele disser que um zelador vai dar conta de 3 dias ali e os outros 2 dias fora da unidade em outra unidade. Não dá, porque é muito grande, vereador Zé. O senhor sabe que essa Paulina Wagner lá, tenho certeza absoluta que o senhor sabe disso, é um espaço muito grande também. Então tem essa dificuldade de fazer essa divisão. Aqui, Adriano, só o seguinte, qual é o prazo de término desse contrato de serviço, esse emergencial? Né? O vigente, atualmente, ele finda no dia 28 de setembro. 28 de setembro. Tá, e já estão se organizando para fazer ou vão fazer mais um emergencial? Já está, né? Tá. A gente já tem um processo, uma concorrência em andamento. Tá. Essa concorrência, se eu não me engano, é a concorrência 21 de 2019, ela já está vigente, a gente vem trabalhando em cima dela, fazendo algumas alterações que foram, né, solicitadas por conta da Procuradoria Municipal, a gente vem fazendo essas alterações, mas o contrato ele finda no dia 28 de setembro, ou até que a nova licitação seja homologada, né? Se a licitação ela acontecer até o prazo de 28 de setembro for homologada até lá, ela entra em vigor antes da data do dia 28 de setembro. Não corremos o risco, então, de ficar, em hipótese alguma, é bom que está gravado aqui, de ficar sem esse serviço? Não. Essa prestação desse serviço? Não. E vai ser feito nos mesmos modos desse contrato? Do contrato a gente fez uma pesquisa, né? Minha secretária mencionou, a gente fez todo um levantamento com a rede. Pedimos para que a rede se manifestasse do atual módulo que está sendo desenvolvido, para que a gente pudesse fazer algumas alterações. Tivemos poucos diretores, né, e diretoras que se manifestaram, por isso a gente trabalhou essa nova modalidade dentro do molde que já era praticado, ou seja, vai ser dentro dessa modalidade, não vai ter nenhum zelador fixo por escola, e sim, ele vai trabalhar fazendo esse rodízio entre as unidades, no mesmo molde que é hoje, lógico, dando atenção, com toda a sensibilidade, para que o serviço seja prestado. Mas ele ele vem sendo trabalhado dentro dos mesmos moldes
do anterior. Até para o lado bom desse contrato, vereadores, é que tem aquele detalhe, aquelas coisas pequenas, troca de lâmpada, fechadura, que era o dia a dia, é o dia a dia que acontece na nossa casa, imagina num seio ou numa escola. E esse contrato ele prevê. Isso também faz com que as diretoras avaliem que seja positivo. Agora, eu volto a dizer, eu sou sincera em dizer, elas preferiam quando tinham na unidade, mas na hora de fazer a avaliação, fazer os 2 pesos e as 2 medidas, ainda acaba ficando positivo, porque tem o eletricista, tem o que poda a árvore, tem o que limpa o telhado, e às vezes o senhorzinho ficava só, não, nada contra se a pessoa é acima de 60 anos, mas ficava só na limpeza e varria. Tem esse lado que elas elogiam muito. Essas amarras eram feitas por conta da URB, né? A URB tinha essas amarras, não era nem até o próprio zelador em si. Não, mas agora é a empresa, né, Gilson? Não, agora era a empresa. Isso. Estou dizendo, esses problemas que estás fazendo apontamento era porque a URB tinha esses apontamentos com relação à idade, subir escada, tem coisa. Era uma situação da URB mesmo que tratava desse Até assunto. os nossos zeladores eles não fazem, né? Porque é serviço que não é da atribuição de zeladoria, né? E de hoje a gente tem também alguns outros, nós agregamos dentro da nossa equipe de manutenção, por exemplo, da CEMED, hoje a gente tem uma equipe de eletricista, a gente tem outros serviços que estão sendo prestados Esse também. Era um pedido deles, Adriano. Isso aí é o contato da manutenção daí. Não, mas antes do Adriano entrar, lembra que era um pedido de vocês? Por que a secretaria não tem mais um pintor, não tem mais um eletricista? Sim. Essa equipe também foi ampliada, tá? Então, hoje, uma diretora que precisa de um eletricista, vocês podem... A manutenção não parou. A empresa de manutenção, a nossa equipe de manutenção não parou, todo dia ela tem ido nas unidades, agora até diante do apagão, se não fosse as luzes de emergência, algo que, confesso, todas já teriam que ter, né? A gente não está aqui para dizer que está tudo bom, a gente não vai tampar o sol com a peneira, mas aos poucos a gente está conseguindo fazer muita coisa que era do passado com essa equipe interna da manutenção da secretaria. O compromisso que eu quero, que já afirmou esse compromisso aqui, é que, de fato, essas situações sejam olhadas de forma pontual, né, vereador Zeca? As escolas que são grandes, que realmente não têm condições, porque eu vi em alguns lugares, também foi no início, né, a gente fez o apontamento, esse que é importante, fazer o trabalho de fiscalização já no início, que é de escolas que não têm condições, Adriano, e tu sabes que eu fiz os apontamentos para ti, que o zelador fique lá 3 dias só, e a escola necessita de um tempo maior, não digo nem de ficar fixamente, mas que necessita de um espaçamento maior, ou difícil, eu vi zelador dividindo 3 escolas, um zelador dando 3 escolas, ou no CI no meio, e ainda 3 longe, assim, um pouco longe um do outro. Isso eu só gostaria que não acontecesse, porque essa é a maior queixa das diretoras muitas vezes, e é verdade, quem está numa escola, tu já foi diretora, tu sabes disso, às vezes as necessidades, as demandas, elas ocorrem da noite para o dia. Você está aqui hoje, por conta daquele vendaval que deu terça-feira, eu vi hoje escolas serviços que poderiam ser feitos por zelador e não fizeram, não é feito, porque obviamente naquele dia específico o zelador não está. Mas, volto a frisar, o ideal seria um zelador por unidade. Lógico, tem unidade menor que poderia ser feita a divisão, mas tem unidades grandes que, às vezes, precisa até de 2 zeladores, né? Tem escolas do tamanho da escola que necessitam, de, em vez de 1, 2 zeladores. Então, essa percepção, eu preciso que tenha a necessidade aqui, vereador Zé, que essa comissão tem que estar participativa nisso, é que pelo menos sejam atendidos os anseios desses diretores para que realmente tenha a condição do zelador prestar o serviço de forma decente, para que não haja problema nenhum na escola. Sim, Gilson, eu garanto, mas eu volto a dizer, eu preciso de gestão e documentação da gestão. A gestão ela precisa trazer para a Secretaria de Educação, através de um e-mail, através de uma avaliação. Não tem como eu avaliar negativo ou o Adriano exigir, né, do supervisor, que nem seria o serviço dele, mas a gente faz e é a nossa obrigação fazer, o serviço limpo, mas tem que vir para nós. Mas não é falar, é mandar documento para a gente ver. E se não está fazendo serviço, não vai ter pagamento. Eu sempre falei isso aqui para vocês. Se não tem serviço, não tem pagamento. Mas a gente se compromete sim, pode ficar tranquilo. Ok. Presidente? Vereador Jens Jurgman, alguma pergunta para a secretária? Boa tarde, secretária. Boa tarde também toda a equipe que faz parte dessa secretaria. Eu quero fazer só uma pergunta com relação aos vendavais que aconteceram. Nós sabemos que nós estamos aí diante de um cenário bastante difícil, mas podia
pelo menos nos ilustraram como é que está o cenário, tanto nas escolas, como também nos centros infantis. Eu acho que, junto com o Mauro, a gente pode fazer aqui uma avaliação. Nós estamos aí vendo que foi bastante atingido, principalmente a Secretaria da Educação. Uma das que mais foi atingido foram vocês. Então, acho que é importante para vocês também falarem aqui para nós o montante de todo esse prejuízo nesse momento. Realmente foi triste, mais de 60 unidades atingidas. Terminamos o relatório agora pela manhã. No dia na terça-feira, quando aconteceu a situação, nós já tínhamos a ocorrência de 38 unidades. Começamos a visita naquele dia à noite mesmo. Ontem, eu, Adriano, com toda a equipe da engenharia, passou pelas unidades. Algumas diretoras não estavam, até porque, devido à segurança, a gente falou mesmo, vai para casa e não fica na unidade. E hoje a gente terminou o levantamento, são 64, né, Adriano? Duas? São 62. 62 unidades. Vai passar em média de 1 milhão. A gente fez um levantamento de custo, isso quando a gente disse não é o exato, né? O relatório está pronto, com todas as fotos, todas as unidades atingidas foram visitadas. E eu vou dizer aos senhores que é triste, porque os diretores, nesse período de pandemia, já está difícil para todo mundo, né? Está difícil para a família, para o aluno, para a gestão, para o professor, para ninguém está fácil. Só que o gestor, ele estava tendo um comprometimento, se nós estávamos fazendo visita nas unidades, claro, com todo o cuidado e seguindo as orientações da saúde, arrumando a casa mesmo, pintando o que tinha que pintar, varrendo, limpando. Não teve unidade que a gente chegou, né, Adriano, no dia de ontem, que as diretoras se emocionam mesmo, da tristeza. E aí eu vou dizer para vocês, graças a Deus, só foi perda material. Nós tivemos uma unidade, a Tiradentes, né, que fica aqui no começo do Garcia. Se tivesse criança, nós teríamos um acidente muito grande ali, porque o forro, ele veio literalmente, iria em 3 salas de aula, 2 salas, na outra não caiu o forro. E a gente está vendo agora com o governo do estado, até porque a empresa que fez a reforma, essa escola foi feita toda a reforma geral dessa escola e está na garantia, só que essa escola não está no nome do município ainda. Enfim, foram perdas materiais, se recuperam, mas aqui eu quero deixar registrado, né, até um apelo e um agradecimento aos diretores, porque é triste, porque o que mais aconteceu foi destelhamento e queda de árvores, mas as fotos são muito tristes. Mauro, quer complementar ainda? Adriano. Não, Adriano, desculpa. A secretária já, né, ilustrou exatamente o que houve, né? A gente teve aí várias perdas materiais, né? A gente vem trabalhando em cima disso. Todo levantamento que nem a secretária mencionou é um levantamento estimativo, lógico, né? Não é nada exato, mas é um levantamento estimativo dos prejuízos, né? Todo esse levantamento e essa busca, ela vem sendo capitaneada, né? A gente pela Secretaria de Defesa do Cidadão, da Defesa Civil, pelo secretário Menestrina, e daí a partir daí eles vão dar outros encaminhamentos. Mas e quando a gente fala de 1 milhão, né, Adriano, a gente não está falando de reforma. É pegar o telhado do Machado, que o Machado foi a unidade mais atingida, pegar o telhado do Machado e trocar as telhas. Porque se for para trocar tudo do Machado, aí a gente está falando de muito mais. Se for para trocar tudo de uma outra escola, a gente só está falando de trocar aquilo que a situação climática provocou. Temporário. Por alto, R$1 milhão. Eu até quero parabenizar a secretária, que sempre que eu entro em contato com a secretária pelo WhatsApp, ela sempre tem me atendido, sempre tem me respondido. Parabéns, secretária, por você estar preocupada não com o vereador, mas sim com o povo. E até para quem está nos assistindo agora nesse momento, muitas residências estão ainda, mais de 8 mil residências, mais de 8 mil unidades consumidoras ainda estão sem energia elétrica, e que nem eu falei com a senhora ontem pelo WhatsApp, muitas crianças não têm como entrar na internet, porque não tem ainda nada restabelecido. Como é que fica para as crianças, para essas mães que estamos assistindo agora, o prazo da entrega, do trabalho que tem que fazer online com a professora, que se eles estão até com a residência em energia? Queria que a senhora
Certo, vereador. Nós temos uma diferença do programa do Governo do Estado, por mais que o Governo do Estado, né, o senhor até encaminhou para nós a logo que eles utilizaram. No Governo do Estado, as crianças elas têm um prazo de entrega e o professor também. No município, a gente não trabalha com a data do prazo, até porque a gente entende que muitas vezes as famílias acabam fazendo final de semana, fazem à noite, fazem dentro da realidade. Mas nós emitimos um e-mail dizendo que, diante da situação, que os professores têm essa sensibilidade nesse período de não cobrar. Mesmo que não tenha data, a gente encaminhou esse e-mail já para que dê uma pausa também. Não é uma pausa das aulas, mas é uma pausa no sentido da cobrança, principalmente do ensino fundamental, né? Sim, entendi. Mais alguma pergunta, senhores vereadores? Não, eu não. Professor? Iens? Não? Secretária, então, eu como presidente quero agradecer a presença do Adriano e da secretária aqui, que nem eu falei, quero parabenizar você pela sua gestão à frente da Secretaria, que sempre tem me atendido muito bem, sempre tem me respondido o anseio da comunidade no momento que a gente precisa, no momento que a comunidade solicita. Parabenizar sempre por estar atenciosamente atendendo a nós três vereadores aqui, eu, o professor Gilson e o vereador Ienzi Urgman, tal quanto assim solicitamos, tá? E o que também quiser e puder contar com o apoio aqui da nossa Comissão de Educação, estamos à disposição também da senhora e da Secretaria. Eu que agradeço a oportunidade. Quero aproveitar, né, já que a gente tem uma audiência, e dizer a todas as famílias que não se cadastraram para receber o kit de alimentação, como nós não temos data de retorno das aulas, nós entendemos, vereadores, que lá no início da pandemia era um número de família que necessitava do kit. Então agora a gente reabriu, fica aberto até domingo, a família que desejar receber o kit de alimentação, que nós vamos oferecer além do governo federal, que seria o hortifrutis do programa da agricultura familiar. A gente está oferecendo a base seca também. Não deixe de se inscrever. No site da prefeitura, blumenau.sc.gov.br/kit Alimentacão. E você vai começar a receber o kit, até porque a gente não tem data de retorno e a gente não pode deixar as famílias desassistidas. E agradecer todo profissional da educação. Blumenau tem sido referência, não porque iniciamos cedo, porque os professores, os diretores estão fazendo a diferença lá na ponta e um trabalho de excelência. Sabemos que não é o ideal, mas dentro da nossa realidade eu tenho que agradecer os professores que têm se dedicado e muito, trabalhando muito mais daquilo que é a sua carga horária. Então agradeço aqui, vou encerrar aqui com a nossa secretária aqui, vamos inclusive pedir para a TVL ali para que encerre, para a gente possa se despedir aqui da secretária e do Adriano, e depois volta com outra comissão, é isso? Boa tarde a todos e a todas. Muito boa tarde aos vereadores que aqui estão presentes. Muito boa tarde aos servidores que estão aqui para fazer todos os encaminhamentos desta comissão nossa, que hoje dá por iniciada por termos quórum regimental. Então, dou por aberta a reunião de Comissão de Transportes, Tecnologias, Obras Públicas, Urbanismo e Defesa Civil. Consulto os senhores vereadores para dispensa de leitura de ata de reunião ordinária do dia 25 de junho, encaminhada por e-mail. De acordo, os vereadores? De acordo. Então, aprovada e segue para a coleta de assinatura. Nós temos aí alguns projetos na ordem do dia, né, que foram aprovados na Comissão de Transporte. Então, primeiro é a emenda supressiva número 3 de 2020, de autoria do vereador César Sim. Posso fazer a leitura então, vereador? Vou fazer a mesma leitura. Que suprime, vinculado ao projeto complementar 1947-2020, de autoria do vereador César Sim, que altera o dispositivo do artigo 3º da Lei Complementar número 947, de 18 de novembro de 2014.
Essa emenda supressiva foi em função do parecer jurídico, né, para que pudesse ter essa supressão. Em votação, senhores. Vereador Becker. Favorável, presidente. Vereador Ito. Favorável. Favorável também. Então, ela será incluída, na verdade, como ela é supressiva, né, ela retira essa questão do projeto, será incluído o projeto principal, que agora vamos também em votação, que é o projeto de lei complementar 1947-2020, de autoria do vereador César Sim, que altera o dispositivo no artigo 3º da lei complementar 947, de 18 de novembro de 2014, para que os senhores tenham conhecimento. Esse é o projeto do PSIL, que teve que fazer algumas alterações, e aí eu vou pôr em votação, senhores vereadores. Vereador Becker. Favorável, presidente. Vereador Ito. Favorável. Também favorável. E agora sim segue para as demais comissões, o projeto já com uma emenda supressiva. Vamos para o terceiro projeto, que é o projeto de lei complementar 1952-2020, da autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar 662, de 28 de novembro de 2007, que institui o Estatuto e o Plano de Carreira para os servidores do Magistério Público Municipal de Blumenau e da outras providências. Em votação, senhores vereadores. Favorável, presidente. Vereador Ito. Abstenção. Voto também de forma favorável e ele segue para as demais comissões. Aprovado. O quarto projeto no dia de hoje, projeto de lei 8.081, de 2020, de autoria do vereador Adriano Pereira, que acrescenta o dispositivo no artigo 25 da lei 8.362, de dezembro de 2016, para instituir o Dia do Vizinho no município de Blumenau. Em votação, vereador Becker. Favorável, presidente. Vereador Ito. Favorável. Também favorável. Então, ele segue aprovado. Então, as demais comissões. Não temos mais as pautas? Temos algum encaminhamento, senhores vereadores? Tudo ok, presidente. Vereador Ito, tudo ok? Mais algum encaminhamento da comissão? Tudo ok. Não? Então, não temos mais pauta tratada, ou por encerrada a nossa presente comissão de Transporte, Tecnologia, Obras Públicas, Urbanismo e Defesa Civil. Muito boa tarde, obrigado a todos.